Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula. A gente já aprendeu tanta coisa legal, gente, tanta coisa, que a partir dessa aula a gente vai começar a fazer uma revisão. Isso mesmo, uma revisão de tudo que a gente já aprendeu até este momento, tá? Bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Bárbara Gabriele, para quem não me conhece, e vamos hoje aprender juntinhos tudo que já aprendemos até aqui sobre ciências da natureza ou ciências naturais, como preferir, tá bom? Então, vem comigo agora. Vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa revisão, tá bom? Então, observem aqui esses objetos. A lâmpada, calçado, roupa, comida, o sofá, o ônibus, o rádio. Vocês sabem que existe uma diversidade grande de objetos. Se você observar aí na sua sala, você vai conseguir ver muitos tipos de objetos diferentes. E se eu falar para vocês que todos esses objetos vêm da natureza? Isso mesmo. Todas as coisas que são produzidas pelos seres humanos, elas vêm de recursos naturais. São aquelas coisas que a gente tira da natureza para o nosso bem-estar, para fazer roupa, sapatos, a comida vem da natureza, vem das plantas, né? Tudo isso vem daquilo que é natural, vem da natureza, desses recursos que ela nos proporciona, tá bom? Então, do que essas coisas, na verdade, elas são feitas? De que tipo de material os objetos são feitos e podem ser feitos, tá? Vamos começar aqui. Nas imagens a seguir, você pode observar que com um mesmo material pode ser utilizado para a fabricação de diferentes objetos. E com os objetos são feitos de diferentes materiais. Como assim, professora? Por exemplo, o mesmo material, a madeira, eu vou construir um armário, uma mesa, uma cadeira. E com o mesmo material, que, por exemplo, é o plástico, eu posso fazer o cabo da faca, posso fazer um balde de plástico, tá bom? E também podemos dizer que há diferentes materiais para um mesmo objeto. Observem aqui essas cercas, por exemplo. A primeira cerca é feita de madeira, continua sendo cerca. A segunda é feita de metal. E a terceira é feita de madeira com metal. Então, é o mesmo objeto que pode ser feito de diferentes tipos de materiais, tá bom? Observem, a gente também pode observar que os materiais, que os brinquedos são fabricados, eles também mudaram muito com o passar do tempo. Antigamente, nós tínhamos mais brinquedos de madeira, tá? As bonecas, por exemplo, eram de pano, né, que a própria mãe ali da criança fazia. Se você perguntar à sua mãe, aos seus avós, principalmente seus avós, seus bisavós, eles vão dizer como eram os brinquedos de antigamente. Os próprios pais faziam os brinquedos, a peteca, o carrinho de madeira, o peão, tá? E com o passar do tempo, os materiais que são fabricados, esses materiais, vão mudando. Hoje nós temos carrinhos de brinquedo usando plástico, metal, materiais mais sofisticados, com tintas mais sofisticadas, né? O peão hoje em dia pode ser um peão metálico de plástico, skate, as bonecas, a gente usa aí o nylon, usa o plástico, usa também o tecido, usa diversos materiais para a fabricação de uma boneca que antigamente era só de pano, toda feita de pano, tá bom? Então, com o passar do tempo, os materiais que são formados os brinquedos também mudam. De que materiais são feitos alguns objetos? A gente já viu que existe uma grande variedade de objetos. Na sua sala, você pode ver a sua estante, seu sofá, um jarro, um tapete, tá? Na sua cozinha, você vê um copo, um talher, uma panela, uma tesoura, uma garrafa, ok? Então, no seu quarto você vê brinquedo, você vê roupa, lençol, cortina. Tem vários tipos de material e cada tipo de objeto é feito de um material específico. Não é todos os objetos feitos do mesmo material, tá bom? Então, vamos observar aqui, por exemplo, o papel. A gente aprendeu no decorrer das nossas aulas, por exemplo, que o papel,
ele é feito de quê? Da madeira. Isso mesmo. De dois tipos de madeiras principais que são fabricados os papéis. O eucalipto e o pinheiro. Exatamente. Essas árvores têm um tronco, né, muito bom para a fabricação do papel. São levados às fábricas, são triturados em pedaços pequenos, vai a um forno onde é tirada a celulose daquela árvore para formar o papel. Isso mesmo, papel que a gente usa para fazer uma pintura, para fazer um desenho. Quando você pega uma folha de papel agora, você vai lembrar da árvore de eucalipto. O papel vem de lá, tá bom? O petróleo, ele origina o quê? O petróleo, esse líquido preto aí que é tirado de lá do fundo da terra, né? Através das empresas petrolíferas, elas retiram, extraem todo esse petróleo do fundo da terra. Então, esse petróleo é usado para fazer tanto combustíveis, né? Gasolina e etc., como para fazer, por exemplo, as garrafinhas de plástico. Isso mesmo, aquelas garrafinhas PET de refrigerante, de água, essas garrafinhas, todo e qualquer plástico, ele vem do petróleo. Exatamente, vem originado do petróleo, que é um recurso da onde? Da natureza, assim como o eucalipto, que também vem da natureza para a fabricação do papel. E o metal? O que é que tem de metal na nossa casa, por exemplo? A frigideira, a gente frita um ovo, faz uma carne, a panela, a faca, né? Feita de metal. E de onde é tirado o metal? O metal é tirado das rochas. Isso mesmo, algumas rochas possuem ali, né, metais que são tirados aí por essas escavadeiras que tiram aí a terra e aí passa por todo um processo de limpeza e purificação para que seja extraído apenas o metal para a fabricação de muitos utensílios, tanto da construção civil, como os utensílios da nossa casa, por exemplo, que são feitos de metais. E também o vidro. O vidro também, ele dá origem a diversos objetos. A garrafas, a potes de biscoito, a pratos, a copos, a lentes de óculos, a tela da sua televisão, por exemplo, é de vidro. E como é feito o vidro? O vidro vem da onde? O vidro, ele vem possivelmente de dois lugares. Ele vem da areia da praia, isso mesmo, quando o sol ali incide sobre a areia, tá bom? São transformadas em pequenas partículas de vidro e aí ali é extraído, passado por um processo de purificação, processo químico, para se transformar o vidro. Ou o vidro também pode vir de erupções vulcânicas, isso mesmo, que é chamado de vidro vulcânico. Quando a lava que desce pelos vulcões se esfria, pode formar pedaços de vidros escuros, são chamados de vidros vulcânicos, que também podem dar origem a diversos objetos. Tá bom? Olha para cá um pouquinho. Então, até aqui, a gente aprendeu que diversas coisas da natureza dão origem a diversos objetos. Tá bom? Plástico, o papel, o metal e o vidro são os principais ali, tipos de materiais que são formados os outros objetos. Tá bom? Mas esses materiais, eles têm uma propriedade. O que é propriedade? É como se fosse uma característica daquele material. O que é que ele tem de importante, o que é que ele faz. Então, vem cá comigo. Todos os objetos que encontramos são feitos por materiais. Os materiais se diferenciam uns dos outros de acordo com algumas propriedades que eles possuem. Então, a primeira propriedade que vamos estudar aqui é a propriedade da transparência. Se você tem um presente, por exemplo, e colocar ele dentro de uma caixa de papelão, dentro de um saco de papelão, você consegue ver o que está dentro? Não, né? A não ser que você abra. Mas se você não abrir, você não consegue ver o que está dentro. Isso porque aquele ali, o papelão, ele não é transparente. Mas aqueles saquinhos de supermercado, por exemplo, que a mamãe coloca a verdura, coloca tomate, a cebola, quando vai fazer compra, aqueles saquinhos pequenininhos. Você consegue ver o que está dentro? Sim, porque aquele saquinho é um saquinho transparente.
Então, alguns materiais são transparentes e outros não são. É o caso do copo. Por exemplo, olha o copo de vidro, ele é totalmente transparente. Se você colocar o suco de uva dentro do copo de vidro, você vai ver que aquele suco ali é roxo. Mas se você colocar, por exemplo, num copo preto, você não vai ver, porque essa xícara preta aí, por exemplo, ela não é transparente. Você não consegue ver a cor do que está dentro. Uma outra propriedade dos animais é a flexibilidade. Dos animais, não. Uma outra propriedade dos materiais é a flexibilidade, tá? O quanto que aquele material ali é flexível, pode ser moldado. Uma folha de papel você pode cortar, pode dobrar, né? Então ela é flexível, ao contrário, por exemplo, de um pedaço de madeira. Se você pegar um pedaço de madeira bem grosso, você não consegue dobrar. Com a sua força, você não consegue dobrar. Ou seja, ele é rígido, ele não é flexível. Como, por exemplo, as slimes são bem flexíveis. Você pode modelar ela ali, fazer diversas coisas. Uma outra propriedade é a questão da resistência. Existem alguns materiais que são resistentes e outros que não são. E aí a gente viu sobre as casas dos 3 porquinhos. Por que que a casa de palha e a casa de madeira caíram todas, se despedaçaram com o sopro do lobo? Porque elas eram feitas de materiais não resistentes. A palha não é resistente. Você assoprou, a palha vai pelos ares. A madeira, apesar de ser mais resistente do que a palha, mas ainda não é tão resistente. Se você empurrar uma casa de madeira com muita força, você pode chegar a derrubar algumas partes dela. Mas a casa de tijolos, do 3º porquinho irmão, ela é bem resistente, porque o tijolo é um material resistente. Então, existem alguns materiais que são resistentes e outros materiais que não são resistentes, tá? Nós aprendemos também sobre a permeabilidade. O que é isso, tá? É a capacidade de passar ou não a água por aquele objeto. Por exemplo, se você está num dia chuvoso e colocar uma caixa de papelão na cabeça, o que é que vai acontecer? A água vai molhar o papelão, a água vai passar e vai acabar molhando você. A mesma coisa acontece com um pedaço de pano. O pedaço de pano vai se molhar, a água vai passar pelo pano, porque ali aquele material ele é permeável à água. A água consegue passar por ele. Mas o plástico não é um material permeável. Tanto é que as sombrinhas e as capas de chuva, por exemplo, são feitas de plástico, porque ele é um material impermeável, ele não é permeável, ou seja, a água não consegue passar por ele, tá bom? Mas os objetos também têm os seus estados físicos, isso mesmo, ou seja, o estado que ele se encontra na natureza. Ele pode se encontrar na natureza em estado sólido, em estado líquido ou em estado gasoso. Então, o que seria o estado sólido? É aquele estado mais rígido, como um pedaço de ouro, por exemplo. Quando é tirado da natureza, o ouro das rochas, ele está em formato sólido. O petróleo, quando é extraído da natureza, ele está o quê? Em formato líquido, maleável, né? É líquido, pode-se ele colocado em algum recipiente, ele vai tomar a forma daquele recipiente. Se ele está no recipiente quadrado, fica quadrado. Se está no redondo, fica redondo. Porque ele é líquido. E o estado gasoso? Que tipo de material encontramos no estado gasoso? O gás. O gás que a gente enche o balão, o ar que a gente respira. Tudo isso aí, a fumaça que sai da chaleira quando a mamãe está esquentando a água. Aquela fumaça ali é a água saindo no estado gasoso. Tá bom? Então, uma outra coisa também que aprendemos é que os materiais são naturais. Que é isso? Eles são retirados das naturezas. Eles podem ser obtidos através das plantas, dos animais ou do solo, né, que são as rochas. Então, o material você pode tirar tanto da planta, quanto do animal, quanto do solo. E nós vamos entender isso agora. Olha essa mesa, por exemplo, aí com esses bancos. Eles são feitos de quê, minha gente? De madeira, né? E onde vem a madeira? Das plantas. A gente viu que para fabricação de papel, a gente usa ali o eucalipto, é uma das árvores que a gente utiliza. Para fabricação de
móveis também de madeira, tirado de quê? De caules, de troncos de algumas árvores, ou seja, das plantas, tá? E essas plantas, tá bom? Quando a gente tira qualquer coisa das plantas, significa que aquele objeto ali tem origem vegetal. Por que tem origem vegetal? Porque vem dos vegetais, vem das plantas, tá bom? Mas, por exemplo, essa primeira imagem de cima aí são roupas, tá, de lã, casacos de lã. A lã, de onde vem a lã? A lã, ela vem dos animais, das ovelhas, por exemplo. A pele das ovelhas ali, o pelo das ovelhas é tirado para a fabricação da lã, que vai ser usada para a fabricação do casaco de lã, por exemplo. Então, algumas roupas, como o casaco de lã, elas têm origem animal. Exatamente, origem animal. Por quê? Porque eles vêm dos animais, assim como muitas comidas que a gente come que vêm dos animais, tá? Agora, essa segunda imagem aí, é a imagem aí, né, de um troféu feito de metal. O metal, ele vem da onde? Dos minérios. Ele vem das rochas, vem do nosso solo, tá bom? Se ele vem ali, ó, dos minérios, olha como ele é tirado, como ele é extraído, olha como ele fica, tá? E aí ele vai ser moldado para a fabricação de diversos objetos. Se ele vem dos minérios, que são as rochas, então ele tem origem mineral. Então, os objetos que a gente utiliza no dia a dia, eles podem ter origem vegetal, podem ter origem animal ou pode ter origem mineral. A faca da sua cozinha tem origem mineral, porque vem dos minérios, da rocha, do ferro, tá? O casaco de lã que você utiliza vem dos animais, vem da ovelha, então tem origem animal. E os móveis da sua casa, que são feitos de madeiras, venham de quê? Das plantas, tem origem vegetal. Isso mesmo. Muito bem. E tudo que a gente tira da natureza, gente, são chamados de recursos. Isso mesmo, gente, os recursos naturais. Tudo aquilo que a gente tira da natureza e que a gente precisa para a nossa subsistência, para a nossa vida, tá? E esses recursos naturais, eles podem ser renováveis ou eles podem ser não renováveis. O que é um recurso natural renovável? Aquele que se renova da natureza e não se acaba. Por exemplo, o vento, a água, o sol, né? São recursos que não se acabam. E os que não são renováveis? Aqueles que podem se acabar com o uso. É o caso dos minérios, é o caso do petróleo, que existem só em alguns lugares específicos da natureza. E que se tirar tudo, um dia ele pode simplesmente acabar. Isso mesmo. E todos esses recursos, vocês sabiam que eles viram resíduos? Isso mesmo. Quando a gente não usa mais a garrafa de plástico, a gente joga fora. Quando a gente não utiliza mais aquele móvel de madeira, a gente joga fora. Um sapato e uma roupa, a gente joga fora. Um pneu velho, a gente joga fora. Tudo a gente joga fora. Todos esses recursos, eles acabam virando lixo. E a gente também precisa ter muito cuidado com o lixo. Porque o acúmulo de lixo no lugar errado, gente, pode trazer muitas coisas ruins, como a poluição da atmosfera, do nosso ar, das ruas. Podem trazer a contaminação do solo. O solo pode ficar contaminado, não servir mais para plantar, nem colher. E também pode contaminar os rios, tá? Desabrigando os peixes e matando ali os seres vivos que existem naqueles rios. Porque o lixo, ele tem muitos produtos tóxicos, tá? O lixo acumulado também pode trazer muitas doenças para a gente, como cólera, dentre outras doenças, né? A leptospirose, porque é através do xixi do rato, que o lixo atrai rato, atrai barata, atrai escorpião, que são as pragas, né? Que também é outra coisa que pode surgir. E todos esses animaizinhos, essas pragas, trazem prejuízos para a nossa saúde. Então, a gente precisa ter muito cuidado e colocar o lixo sempre no lugar correto. Isso mesmo. E por falar em lixo, nós aprendemos que precisamos pensar 3 coisas essenciais, tá? Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, gente, é comprar aquilo que é só o necessário.
Tem gente que está comprando um monte de coisa que não precisa. Isso só vai gerar uma quantidade maior de lixo depois. Então, compre e use só o que é necessário para você, só o que você realmente precisa. Reutilizar é eu pegar aquilo ali que ia para o lixo, como uma garrafa PET, por exemplo, de refrigerante, e eu vou utilizar ela para fazer outra coisa, um brinquedo, um jarro de planta, um porta-lápis, tá? E o que é reciclar? É eu mandar esse material para coleta seletiva e, através da coleta seletiva, irem para as empresas de reciclagem para serem transformados em outro material. E aí aquilo ali não vai para o lixo, vai para a reciclagem. E fazendo essas atitudes, a gente contribui para a melhoria do nosso planeta. E na nossa casa, gente, será que estamos seguros dentro da nossa casa? Foi um assunto também que a gente já trabalhou aqui nas nossas aulas. A nossa casa pode apresentar diversos perigos. Por isso, precisamos ter cuidado com o quê? Com o vidro, por exemplo, é um material que corta. Tá? Um copo, um prato que quebrou, um pote que pode cair da sua mão, pode machucar. Também precisamos ter cuidado com o metal, tá bom? O metal também é um material que está presente na nossa casa, mas que pode ser cortante, as latinhas de sardinha, tá bom? As facas, crianças não podem brincar com faca nem com tesoura, tá bom? Não é brinquedo. Outra coisa, por falar em brinquedos, existem alguns brinquedos com partes pontiagudas, partes duras, tá? Que devem ser evitados por criança para não gerar aí acidentes, tá? É importante que quando a mamãe ou você compre o brinquedo, você observe esse selo aqui, ó, que é o selo do Inmetro. Muito importante ter. Significa que o produto ele foi testado, foi aprovado e ele é seguro para a utilização daquela idade ali, tá bom? Choques elétricos. Nunca coloque as mãos dentro das tomadas, evite colocar as mãos em fios para que você não venha tomar choque, tá? Incêndio, existem alguns produtos na nossa casa que são inflamáveis. Eles têm esse símbolo aí do triângulo amarelo com esse foguinho, significa que eles são inflamáveis, eles podem pegar fogo, querosene, álcool, então tem que ter muito cuidado com esses tipos de materiais. Quedas também, crianças muito travessas que gostam de subir nas coisas, ou podem escorregar ali no chão quando a mamãe estiver limpando a casa. Cuidado com as quedas, tá? Queimadura. Criança não pode estar na cozinha. Cozinha não é lugar de criança. Tem criança que gosta de mexer no fogão, mexer na panela, ver o que a mamãe está preparando. Aquilo ali pode lhe queimar ou virar por cima de você e causar um acidente. Uma outra coisa muito importante é a questão da intoxicação alimentar, tá? Alguns medicamentos ou produtos de limpeza podem intoxicar a criança. Você só deve usar o medicamento se esse medicamento for passado pelo médico. E você não pode mexer nos produtos de limpeza da mamãe, tá bom? Porque isso aí pode trazer prejuízos para a sua saúde. E em caso de intoxicação, a criança, alguém bebeu alguma coisa que não era para beber. O que é que se deve fazer? Correr, gente, para o quê? Para o hospital. Isso mesmo. Ir logo para o hospital para que o médico possa fazer uma avaliação e ver se precisa de algum medicamento, se alguma observação ou algum internamento, tá bom? Essas atitudes vão fazer você e sua casa ficarem cada vez mais seguros. Um lar seguro é um lar feliz. Isso mesmo, pessoal. E aí, gostaram da nossa revisão? Muito bem. Na próxima aula, vamos fazer mais uma revisão daquilo que já aprendemos, ok? Beijo da tia Bárbara. Fiquem com Deus e até a próxima aula.